Saudações cordiais terráqueos, como estamos? Então, eu imagino que nessa altura do campeonato vocês já tenham visto o famigerado vídeo do Monark falando que o partido nazista no Brasil deve ser legalizado como uma forma de defender a liberdade de expressão. E eu venho aqui conversar com vocês sobre esse acontecimento do ponto de vista da educação e da globalização. Para você que está aí do outro lado da telinha, se você é professor, se você é professora, eu tenho certeza que vocês compartilham comigo o mesmo sentimento, talvez até um dilema, que é o dilema do professor, da professora no século XXI, de ter que dividir a atenção dos alunos e alunas com os youtubers, né, com a galera que produz conteúdo na internet. Como eu, professor, vou poder facilitar o conhecimento dentro de uma sociedade que está intimamente ligada com a tecnologia, com o mundo digital, e que pode ser inclusive resumida a partir de um aplicativo de comunicação que acelera o tempo de fala das pessoas, 1.5, 2.0. É nesse ponto que o Monark ele ganha espaço. O Monark, assim como outros youtubers, acabam se utilizando de uma linguagem mais simples. E isso é importante, isso é bom. É natural que dentro desse processo de democratização das novas tecnologias, né, da comunicação como um todo, em que, por exemplo, a televisão ou a TV aberta perde espaço para que as pessoas possam protagonizar os seus próprios conteúdos, os seus assuntos, os seus dilemas, é natural que muita gente recorra a esse tipo de canal. Eu, inclusive, gosto de outros canais, inclusive do Flow Podcast. Mas eu gosto, por exemplo, de ver algo sobre futebol, entrevistas que são interessantes, porque, enfim, trazem bastidores, por exemplo. Porém, quando o assunto é cientificidade, quando o assunto são problemáticas sociais, é nesse ponto que eu chamo a atenção de vocês. Por quê? Se nós levarmos em conta que o Monark é uma pessoa que inclusive defende a ideia de que são dois idiotas dentro de um podcast, numa conversa com outros personagens. Então, se é uma conversa simples, uma conversa franca, enfim, com liberdade, né? Inclusive liberdade de expressão, então, não há compromisso com a verdade, não há compromisso com os fatos, não há compromisso absolutamente com a cientificidade. E nesse momento eu preciso lembrar a vocês de uma entrevista que eu assisti no Flow Podcast, que foi com o Rogério Skylab. E nessa entrevista ele deixou os cabras aperreados porque o Monark tentou falar para ele que ali era um botequim, que os caras conversavam, né, de forma despretensiosa, sem nenhuma responsabilidade. E ele veio chamar justamente essa responsabilidade dos caras para uma questão que é gravíssima, né? Quer dizer, os caras têm um canal com mais de 2 milhões de pessoas que seguem todos os dias, que assistem todos os dias os vídeos. E aquilo, por mais que eles dois, o Igor e o Monark, não quisessem, aquele canal trata de comunicação. E comunicação exige ética, exige estudo, responsabilidade social. É aí que está o X da questão. Para quem trabalha com comunicação, essa pessoa precisa entender que há uma necessidade de se ter responsabilidade social, que é preciso ter ética, que é preciso ter cuidado com as perguntas, que é preciso ter cuidado com as afirmações. Nesse ponto, o Monark, que eu não acredito ser um neonazista, enfim, um skinhead, etc e tal, o cara simplesmente é um ingênuo e inseguro, né, que precisa se autoafirmar dentro de discussões e debates com pessoas de alto calibre intelectual. Aí ele vai lá e solta uma dessa porque ele defende a liberdade de expressão. E ele defende isso com o partido nazista, que segundo ele deveria ser legalizado. Ele defende a liberdade de expressão do partido nazista se legalizar, que supostamente mais à frente legalizado e alçado ao poder, iria negar a liberdade de expressão do Monark. Ele não consegue acessar esse ponto de passado, presente e futuro. Óbvio, porque a nossa educação é uma educação que é mercantilizada, é uma educação que é sabotada, é uma educação que faz com que o aluno reproduza meramente os conhecimentos. Não há produção de conhecimento, há uma reprodução de conhecimento. Eu tenho certeza que o Monark sabe do processo histórico que ocorreu na Alemanha nazista dentro da Segunda Guerra Mundial e que desembocou inclusive no Holocausto. O que ele não sabe é o que levou os alemães, pessoas comuns, a apoiarem tais atrocidades. Muita gente, assim como o Monark, acredita que a liberdade de expressão deve ser exercida em sua totalidade, como se fosse uma onipotência, né? E nem mesmo as vertentes mais radicais, mais à esquerda, defendem a liberdade desse jeito. Quer dizer, a liberdade de se fazer o que quer, mas com responsabilidade social,
sem que essas ações e pensamentos venham a ferir a existência dos seus pares. Então, terráqueos, se nós temos um ensino, e eu repito, um ensino e não aprendizagem, deveria ser aprendizagem. Se nós temos nas escolas um ensino que não traz reflexão crítica sobre a realidade, dificilmente os nossos alunos e alunas terão uma concepção de que liberdade de expressão ela é também carregada com responsabilidade social, uma liberdade que é exercida com limites. Não, nós não podemos falar tudo o que nós queremos. Quando o monarca fala que o partido nazista no Brasil deve ser legalizado, ele não entende simplesmente que a sua fala pode anteceder uma ação, que as falas ou as palavras ou o discurso pode ser todos eles carregados de símbolos, de significados, de pensamentos, de estruturas. Ele não sabe disso. Ele imagina que ele tem acesso à total liberdade de expressão e que o que ele fala não vai impactar vida alguma terrena. Pois bem, no planeta que ele vive, não se compreende essa amplitude do discurso, né? De que forma que as pessoas podem afetar as outras através da palavra. E assim, a Alemanha nazista surgiu no transcorrer da história. É através do discurso que a naturalização do absurdo acontece. É através dessa sistematização das ideias em constante colocação para a sociedade que se banaliza o mal. E as pessoas e o monarca não perceberam que isso está ocorrendo novamente aqui no Brasil. Direito à vida, coexistência pacífica, necessidade de admirar o outro, de respeitar o outro, responsabilidade social, ética, dúvida. Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio?